Chega junto que a gente continua o papo com o Bruno Mota, humorista, ator de stand-up, redator de TV, que contou pra gente na primeira parte da entrevista um pouco de como começou essa trajetória até o encontro com grandes ídolos. E revelou que queria ser ninguém mais, ninguém menos que Gugu Liberato, minha gente. Tô processando essa informação. Eu adorar perguntar coisas pras pessoas, milhares de gelatina. Esse Gugu que eu tô falando, Gugu Raiz, Gugu do Gugu passa o repasse. Da noite do passo a repasse. Falta na cara! Isso. Falta na cara foi depois, mas sempre tinha gelatina, a pessoa se enfiava na panqueca, colocava a medalha. Sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, meu Deus, quem limpa isso depois, né? Porque sujam demais esse cenário, né? Eu ficava pensando do que é feito. Não a torta, mas assim, as gelecas que entravam ali, eu ficava pensando, de gosto de que isso? Deve ser uma porcaria. Mas enfim, além do Gugu, além do Silvio Santos, que você também citou, que é realmente uma referência para todo mundo que trabalha com televisão de alguma forma, você também teve uma experiência com aquele cara, com o Jô, que a gente falou também na primeira parte da entrevista, e com o Chico Anísio, que é o cara que é apontado como um dos maiores comediantes do mundo, enfim. Como é que foi estar perto desse cara? Uma coisa que muita gente fala, né? Como é que seria a carreira do Chico se ele tivesse nascido em qualquer país de língua inglesa, né? Porque aqui no Brasil ele fez 200 personagens, que vão sempre impactar a gente. Muita gente de 12, 15 anos não sabe exatamente, mas alguns nomes que a gente fala, deixa de ser Bozó, sabe? São personagens do Chico, né? A gente sempre lembra isso. Imagina se fosse um cara com uma carreira americana, com 200 personagens, assim. E diferentes mesmo, a voz, tudo, assim, né? Às vezes o cara é considerado um grande comediante porque tem 5, 6. Tudo bem que vamos dizer que 200 não sejam geniais, mas assim, de 200, gente, personagens do Chico, 30 são geniais, assim, de merecer filmes particulares, histórias, né? Tô chutando baixo, hein? Mas é isso. E eu trabalhei com ele. Ele me viu num festival, na verdade, de uma época que a gente se inscrevia em festivais e ia fazer comédia. Um grande comediante era a Estrela da Noite, ia também ali fazer parte do julgamento. Ele me conheceu assim. Participei de alguns festivais com ele, depois fiz alguns shows com ele, umas caravanas que ele fazia. E fiz a escolinha também como convidado. Seu tipo para vender aqui, fique à vontade. Me pergunte sobre Tiradentes. Como é Tiradentes? Me pergunte. Como é Tiradentes? Tiradentes. Sim. Alferes. Dentista. Sim. E era um mestre mesmo, né? O Chico era muito divertido, era muito mal-humorado, mas era muito divertido. Ele sabia que era muito divertido. Tem uns vídeos meio proibidões que circulam da escolinha no YouTube que são maravilhosos. Ele não parava a fita. Assim, essa é a diferença de fazer a escolinha do Chico Anísio e qualquer outra. Na escolinha do Chico Anísio você estava diante do Chico, então o que ele falasse era lei. Ao mesmo tempo que ele estava ali mandando as pessoas brincarem, né? Ele falava assim, sua vez, vai. A pessoa fazia, ele fazia, não ficou tão bom. Mas vamos tentar, não vamos desistir. E as pessoas estavam se divertindo muito. Aí, vamos falar de stand-up agora. Eu te falei logo no começo aqui que você é um dos pioneiros do stand-up no Brasil. O que te fez, o que te despertou para, assim, pensar, olha, esse elemento que é tão forte na cultura americana cabe aqui no Brasil também. O próprio Chico e o Jô, eles já fizeram stand-up também, comédias solos lá atrás, né? Quando a gente começou, a maioria dos primeiros comediantes não tinha uma noção exata de que era que a gente estava importando uma maneira de fazer. O que interessava, para mim, o que interessava era... Eu era muito fã dos comediantes, tinha lá meus 10, 12, 14, 15 anos em Belo Horizonte e assistia todos os espetáculos de todo mundo que passava, de teatro e de comédia também. Os de comédia, os comediantes, eles invariavelmente contavam as mesmas piadas, porque aquelas piadas eram boas piadas, anedotas. Então, o que me interessava mais era o que o cara fazia entre uma piada e outra, sabe? Ele fazia sempre um comentário, uma ponte, uma crônica da atualidade. Aquilo me interessava mais, eu sempre pensava assim, se tivesse um show só dessa parte, né? Porque as piadas, esse cara conta, aquele cara também conta, entendeu? A piada do português que confunde, as piadas é uma piada. Então, quando eu ia fazer meus shows, em vez de contar 10 piadas, assim, vamos fazer uns shows nos bares de Belo Horizonte, né, fazer show lá na Arrumação, do Sal Laranjeira, em vez de contar 10 piadas, eu contava 2. Assim, uma para abrir, uma para fechar, mas assim, no meio eu fazia ali o meu à parte, que nada mais é do que o stand-up.
Dá 1 milhão, dá uma casa. Adoro quando ele dá casa. Ele fala, atenção, você pode ganhar uma casa. É uma casa no valor de 40 mil reais. Que merda de casa é essa? Eu não quero ganhar, eu quero saber onde fica. Eu acho que é a mesma casa desde 72. Ele vai dando, você fala, não quero. Ele vai dando, você vai, é a mesma. 40 mil. O Silvio dá essa casa, o Domingo Legal tem que ir lá consertar a casa depois. Essa geração de pessoas que tinham interesses diferentes, né? O Diogo tinha morado nos Estados Unidos, o Mansfield tinha morado nos Estados Unidos, o Cláudio Torres Gonzaga assistia muita coisa, porque é um colecionador, um pensador de comédia. A gente foi se conhecer no Orkut, né? Com o advento da internet, que a gente veio falar, que tanto retroalimentou as linguagens, né? A gente foi se conhecer num grupo de um cara que gostava de improviso e stand-up de São Paulo, o Henrique Pantarotto, e aí essas pessoas foram se reunindo. Por exemplo, a Nani People foi descobrir que o que ela fazia nada mais era do que stand-up. Ela não queria nem contar piada, nem fazer stand-up, ela só queria falar com as pessoas. Então assim, a gente foi se descobrindo. Encontrou a turma ali, né? E aí, quando a gente se reuniu, a gente viu que era interessante estabelecer uma linguagem. Não era um jeito novo de fazer, assim, porque já tinha tido o João, o Chico, o Zé, na verdade, que é a grande matriz do one-man show, o cara que vai sozinho fazer um show. O que a gente estava estabelecendo uma linguagem. O Zé que ele falou, o Zé Vasconcelos, que é mais novo também pode não... É o Zé Vasconcelos. A linguagem é assim, tem teatro dramático, mas tem ópera. Entendeu? Tem teatro musical, mas tem ópera, é uma linguagem. Tem teatro dramático, mas tem tragédia, é uma linguagem de teatro dramático. Tem alguns pontos estabelecidos que tem que passar. Essa é a diferença entre ópera. Senão qualquer teatro musical a gente chamava de ópera, não é? Uhum. Então stand-up é humor, é comédia, mas tem uma linguagem que define como funciona. E a gente foi redefinindo um novo jeito, foi redefinindo um novo costume das pessoas de como assistir isso. E quando você para e vai criar um espetáculo? Agora eu sei que a gente vai falar que você está com um espetáculo em cartaz. Pois é, você está com o espetáculo em cartaz. Estou em cartaz. Pois é, e que não é necessariamente... Eu estou falando do 1 milhão de anos e uma hora. Sim. Esse não é o stand-up clássico que a gente pensa. Não é o stand-up clássico. Embora seja lá criado lá pelo Seinfeld, aquela coisa toda. Mas quando você vai, por exemplo, o método, como é que você pensa esse espetáculo? Assim, o que precisa estar... como você disse no começo, eu pensava quando eu ia assistir que aquela conexão entre uma piada e outra era o que me interessava, na verdade. Como é que você monta, na verdade, essa grande conexão que vira um espetáculo teu, Bruno? O jeito de produzir do comediante stand-up, a gente vai produzindo materiais, né? Números, rotinas, até porque normalmente a gente se apresenta 15 minutos dentro de um outro show. Então, normalmente, o nosso maior texto tem 15 minutos. Ele começa com 3, é uma ideia, vira 6, ok, eu faço 2 materiais dentro de 15, alguns passam até 15, porque assim, vou contar uma história, ela tem até 15, geralmente. Então quando você vai montar o seu espetáculo solo, você vai juntar um número de histórias que você foi colecionando. Na hora do recadinho, é o merchandise, que a televisão, ela não para mais pro intervalo, ela vai dar um recadinho. E nessa hora o Google é nosso amigo. Ele é muito nosso amigo, ele fala, gente, que gostoso. Que delícia esse iogurte. Nham, nham. É muito bom, é delicioso, eu não resisto, é irresistível, eu tomo toda hora, eu tomo lá em casa, eu tomo aqui atrás dos bastidores, estou sempre tomando, eu vejo e falo, que delícia, eu quero tomar. Quer ver? Olha a Ganzaroli tomando, toma você, Ganzaroli, não vomita, volando! O biscoito, gente, o biscoito é uma delícia, tem o crocante, o recheado, o wafer, a rosquinha da família, a rosquinha do Gugu. Todo mundo come! Quando é que a plateia ajuda e quando é que a plateia atrapalha? A plateia sempre ajuda. Sempre ajuda? Sempre ajuda, porque se ela não ri, aí você, passa a ficar desconfiado, essa ideia talvez não tenha graça. Faz mais algumas vezes, 2, 3, porque pode ser um problema daquela plateia, daquele dia, do jeito que você apresentou, pode ser geralmente um problema seu, como você apresentou a ideia, não faz muito sentido, como você achou que fazia, mas depois de umas 3, 4, 5 vezes, a plateia te ajuda a descobrir se aquilo realmente tinha graça ou não tinha graça. Muita gente que não é ator, né, como eu, por exemplo, tem sempre aquela angústia, aquela impressão de que como é estar no palco sozinho e em qualquer eventualidade você não ter a quem recorrer.
quando você está falando falando de um monólogo, que é uma ficção, que é outra dramaturgia, se a gente falar assim, outra linguagem, o ator ele tem lá recursos, ele, enfim, consegue escapar. No caso da comédia, isso é mais frequente ou é mais fácil você sair de uma situação dessas em que você esteja mais desconfortável ali no palco, por qualquer motivo, enfim? É horrível e é incrível ao mesmo tempo. É mesmo, eu fico pensando, que eu só consigo achar horrível, assim, a aflição. Assim, você se jogou do avião e não deu tempo de ver se tem paraquedas, se tem guarda-chuva, se tem onde se agarrar, se não tem nada, mas lá embaixo tem uma cama elástica, ou se você vai cair na água. Você se jogou só. E é isso. E é horrível e incrível ao mesmo tempo. O que você pode fazer? Tipo, ok, não tem paraquedas, não tem guarda-chuva, eu vou tentar aqui me jogar naquela poça d'água que eu estou enxergando lá longe. Pode ser que casualmente chegando lá, pode ser que seja uma piscina, pode ser que eu sobreviva. É isso que a gente faz. Mas você passou pouco por isso, né? O Bruno é um dos caras mais premiados dessa geração. Passa por isso todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Você vai fazer um evento, tem 300 pessoas, mas elas não estão afim de ouvir você. O Mal-humoradice. cara pagou caro, ele já estava afim de ouvir você. 300 pessoas não estão. Ou aquele dia lá no teatro, aquelas 400 pessoas pagaram, o teatro tá bombando, mas elas não sei, aquele dia elas não estão muito afim. Tem 200 pessoas que entraram sem saber o que estava acontecendo. Acontece todos os dias. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Que bom, né? Uma entrevista, que bom que eu vou fazer outra pergunta. A obrigação de ser engraçado, você sente um peso, assim, as pessoas te olham achando que você tem obrigação de fazê-las rir a qualquer momento, seja onde for. Tem muito disso? Eu sou virginiano, com ascendente em aquário. Desde antes de saber o que isso significava, quando eu tinha 14, 15 anos e já ia fazer as apresentações, já ia me apresentar sozinho, eu pensava assim, eu preciso ter um plano. Porque se eu me apresentar e não for engraçado, o que eu vou fazer? Então eu decidi muito cedo que eu ia ser interessante. Não eu, mas o que eu tivesse para dizer, não que tudo fosse interessante, mas que eu teria coisas interessantes para dizer. Porque se as pessoas não achassem engraçado, eu podia vir com uma informação interessante e ok, teria sido interessante, sabe? Ia chegar em algum lugar. Então, eu não me sinto na obrigação de ser engraçado, mas eu sinto uma obrigação de ser relevante, de ser entretenimento, porque é isso que as pessoas, no fundo, estão pagando para mim. Elas estão pagando, vamos dizer, elas acham que estão pagando para rir muito, mas elas estão pagando para eu entreter elas durante 1h10. É isso que eu acho. E algumas coisas acontecem, elas não são hilárias, mas, de repente, entretenimento. É legal assistir, né? Divertido assistir. Esse é o meu segredo para mim. Eu não me sinto na obrigação de ser engraçado, mas eu me sinto na obrigação de ser divertido. Mas você percebe essa expectativa das pessoas, assim? Por exemplo, quando te encontram fora do teatro, quando te encontram na rua, sei lá, no shopping, no supermercado, tem aquela história de... Porque o Renato Aragão já contou isso em entrevistas, o Chico Anísio também. Eu conta entendo, uma piada aí pra mim. Mas eu acho que tem isso. Tem muito isso. Tem. Pois é. Mas conta uma piada pra mim é diferente da expectativa. Porque enquanto a pessoa fala isso, ela não tem uma expectativa ainda. Ela já disse, eu quero que seja engraçado agora, nesse instante. Mas eu tento lidar com isso desse jeito. Eu tento refletir nas pessoas outra coisa. Então eu tento que o reflexo seja diferente. Ainda acontece das pessoas chegarem e contam uma piada pra mim. Mas eu, o mais rápido possível, já estou dando outro sinal pra ela. Sabe assim, aí tem que sobrar aquela pequena quantidade de pessoas realmente muito chatas. que tem, né, gente? Não entendem. Porque assim, eu já vou dizendo de cara, assim, eu não vou contar uma piada, mas vai ser divertido. Assiste aí. A pessoa, que legal, mas eu queria mesmo uma piada. Então você vai ficar, agora vai ser chato. Vamos falar da peça, então. Você está em cartaz, 1 milhão de anos em 1 hora. Sucesso lá nos Estados Unidos e que você está em cartaz há 4 anos aqui no Brasil. Fala um pouquinho dessa peça pra gente. Aprendi a fazer já. Vou adorar se vocês fossem assistir a história do mundo, contada no espetáculo de 1 hora, só 1 hora, tem um relógio. Eu bato um papo com a plateia, ligo um relógio pra gente se divertir dessa viagem. É uma viagem pela história do mundo. É um espetáculo engraçado, mas também é divertido, também ele é muito interessante. E é um espetáculo, e também é muito curioso pra mim, muita gente achou que fosse um espetáculo só
uma versão da Broadway, é sobre a história do mundo, é um espetáculo só para uma certa classe, né? Tem que ter um conhecimento. E a gente estreou no Espírito Santo, estreou em Rondônia, depois fez turnê no Espírito Santo, Campinas, interiores, capitais do Brasil. É engraçado para todos os públicos. Ninguém deu jeito no Brasil. Claro, a gente fica achando, ai, Deus é brasileiro. Vou perguntar uma coisa pra gente refletir. Se Deus é brasileiro mesmo, por que anda aparecendo pra gritar tanto na nossa igreja é o demônio? E pra você, assim, ele te encantou, te bateu esse desejo de, pô, vamos achei montar muito isso? engraçado quando eu assisti. Pois é, você foi vendo, você viu a montagem lá nos Fiz 2 Estados Unidos. vezes e fui atrás. E acho engraçado até hoje. Faço fazendo. E aí é o segredo também. Acho que não tem como você convencer alguém de que é algo engraçado se você não tá achando. Eu acho engraçado até hoje. Tá certo, Bruno. Pra gente encerrar, me fala. Projetos, eu sei que a gente conversou aqui antes, você falou assim, não planejo muita coisa. Porque eu não planejo mesmo, não. Pode acontecer tudo falando pra você que não tem nenhum projeto, mas mês que vem eu posso assinar um contrato, não tem nenhum ainda não. Mas tô dizendo, a gente não sabe, né? Porque na minha vida aconteceu tudo muito assim. Precisamos de alguém, semana que vem. Tá bom. Tá vendo só? Se você assistiu essa entrevista esperando que ele ia contar piada, que ele ia falar aquelas coisas... Pois é. Então, mas ele foi relevante, é o que ele disse. Bruno, por isso que eu te chamei aqui. Acho que eu fui interessante. Foi ótimo. Fui relevante. Foi interessante, foi relevante. Obrigado. De nada. Vida longa com a turnê da peça. Obrigado. O plano também é partir para São Paulo já em 2018. Voltar para São Paulo. Parece que vai acontecer. Eu não fico planejando muito, mas parece que vai acontecer. Parece. Fico muito feliz. Valeu. Bom, gente, se você curtiu esse papo, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário sugerindo quem você quer ver aqui no Chega Junto e não se esqueça, acione o sininho para ser notificado assim que os próximos vídeos subirem, tá certo? Beijão e até a próxima.